E tivemos mais um dia de alta forte no mercado de criptomoedas, com o Bitcoin chegando a subir mais de 5%, batendo acima dos 57 mil dólares. É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos atualizar a análise gráfica do Bitcoin. Também vamos comentar aí sobre os eventos macroeconômicos que podem impactar o Bitcoin nos próximos dias. E também vamos atualizar a análise de sentimento. Mas antes de continuar, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força. E se vocês tiverem aí alguma dúvida, deixem nos comentários e também não deixem de seguir o nosso canal no Telegram, porque lá as informações costumam chegar bem mais rápido, beleza? Bem, pessoal, então vamos aí falar da situação do Bitcoin. Bitcoin subindo forte hoje, hoje foi, deixa eu ver aqui, terça-feira, isso, eu tô até confundindo a terça com a segunda-feira, porque na segunda-feira também o Bitcoin subiu forte, tá? Se somar os 2 dias aí dá aproximadamente 10% de alta. Mas e aí, Tainan, será que o Bitcoin continua subindo nos próximos dias? É disso que nós vamos falar nesse vídeo, tá? Bem, pessoal, o Bitcoin tem rompido aí todos os padrões gráficos para cima, sempre dando continuidade à tendência de alta, e ele vem aí subindo nos últimos dias, na minha visão, indo buscar o alvo desse mega pivô de alta que ele fez no gráfico diário. Algumas semanas atrás aí o Bitcoin rompeu para cima esse pivô de alta, que projeta o Bitcoin na região de 60 mil dólares, tá? Então o Bitcoin tem alvo ali nos 60 mil dólares, o gráfico está indicando que o Bitcoin pode ir nos 60 mil dólares, tá? Tainan, tem algum outro sinal gráfico aí indicando queda, alguma coisa? Não estou vendo sinais indicando queda no Bitcoin por enquanto, tá? Pelo contrário, só tem aqui sinais indicando alta. Ele rompeu todos os padrões gráficos que a gente tinha, né? O Bitcoin tinha formado um retângulo ali na região entre 53 e 50.500 dólares, rompeu para cima e não tá nem aí, continua subindo e rompendo tudo que ele vê de padrão gráfico para cima. Mas, galera, eu penso que esses eventos aqui, essa subida, ela está muito ligada à euforia dos ETFs, tá? A gente está tendo um influxo muito grande de dinheiro para o mercado de criptomoedas e também o SP500, né, as bolsas americanas. Eu penso que a gente nunca pode olhar o Bitcoin de forma isolada do mercado americano, porque é de lá que vem a maior parte do dinheiro que circula no mercado de criptomoedas, tá? E o SP500, galera, ele já rompeu máxima histórica esse ano, e o Bitcoin nem isso fez ainda, tá? Então, eu acho que o Bitcoin, ele tá aí meio que compensando o atraso, ele ainda tá atrasado se a gente olhar aqui em comparação com o gráfico do SP500 e das bolsas americanas em geral, que sobem aí sem parar nos últimos tempos. Mas, como eu sempre digo, galera, eu não gosto de olhar para as bolsas americanas sem olhar para os dados macroeconômicos, porque são eles que dão sustentação para a gente ver se as bolsas americanas vão continuar subindo. Quando a gente vai aqui para os dados que a gente teve hoje em termos de macroeconomia, a gente teve confiança do consumidor lá dos Estados Unidos relativo ao mês de fevereiro. A expectativa era que viesse 114,8, veio 106,7. O anterior foi 110,9. Então veio abaixo da expectativa e abaixo do anterior. Isso é extremamente importante porque sinaliza para o mercado que está tendo uma diminuição na confiança do consumidor. Se o consumidor consome menos, a inflação tende a subir menos ou às vezes até a cair. E se a inflação cai, o Fed pode abaixar os juros, tá? Então, eu acho que esse dado macroeconômico que a gente teve hoje, ele foi bom para o que o mercado precisa agora. O mercado precisa que o Fed corte juros para o Bitcoin e as criptomoedas subirem, e esse dado de hoje veio colaborando, tá? Ontem a gente teve venda de casas usadas, venda de casas novas nos Estados Unidos, também veio abaixo da expectativa e abaixo do anterior. Então mostra aí um desaquecimento em relação ao mês anterior. No caso, a confiança do consumidor que a gente teve hoje foi de fevereiro, então mostra um desaquecimento da confiança do consumidor nos Estados Unidos em relação a janeiro, o que é muito bom, tá? E amanhã a gente vai ter a revisão do PIB trimestral do 4º trimestre dos Estados Unidos. Isso é importante e pode impactar o mercado, tá? Mas para mim, como eu já disse, amanhã ainda é um dia sem grandes eventos, tá? Para mim, o grande evento da semana é o que a gente vai ter depois de amanhã, na quinta-feira, dia 29 de fevereiro, às 10h30 da manhã. Núcleo do índice de preço PCI é o dado de inflação que o Fed mais olha para decidir se ele vai ou não subir os juros, tá? Então o mercado está de olho no que o Fed, no que esses dados vão indicar para o Fed. Tá? Se a gente tiver aqui, por exemplo, o núcleo do índice de preço PCI vindo acima de 0,4, é péssimo para o mercado. Se ele vier igual ao 0,4 ou abaixo, é excelente para o mercado, tá? Eu particularmente vejo aí maior probabilidade de a inflação do mês de janeiro, no caso o núcleo do índice de preço PCI, vir igual o mercado está esperando ou abaixo, porque a gente está tendo uma tendência de queda na inflação. E lembrando, galera, esse dado de inflação é o que o Fed mais olha para decidir se vai subir os juros ou não. Então, isso aqui é de uma importância extrema para o Bitcoin, para as criptomoedas e para todos os mercados do mundo, tá? Então, muita atenção. Sexta-feira a gente tem alguns dados de PMI aí, mas para mim
A semana ela vai se decidir na quinta-feira e um cuidado, inclusive, que os traders de criptomoedas precisam tomar e precisam estar cientes disso, é de que esse dado na quinta-feira, se ele vier acima da expectativa ali, a inflação mais alta, o Bitcoin pode cair, tá? Esse rally do Bitcoin, eu não estou dizendo que ele vai morrer, tá, gente? Mas ele pode fazer uma correção ali no curto prazo, de uma hora para outra, às 10h30 da manhã da quinta-feira, se esse número aqui vier acima da expectativa, tá? E não, você tá falando que vai vir acima da expectativa? Não, a gente tem que aguardar o número sair, tá? Mas é o que eu tô afirmando, se ele vier acima da expectativa, ele joga um balde de água fria na subida das bolsas americanas e na subida do Bitcoin também, porque o mercado está ansioso para saber quando que vai ter corte de juros, tá? Quando tiver corte de juros, é excelente para o mercado, só que o mercado ainda não sabe disso, e se a gente vê a inflação vindo acima, é provável que vai demorar mais ainda para a gente ter corte de juros, e a gente tem que conviver com juros elevados aí por mais tempo, tá? E a gente também não pode deixar de olhar aqui a situação do TRDR, galera. Quando a gente vai aqui para os indicadores de sentimento do Bitcoin, a gente vê aqui o seguinte, pessoal, Bitcoin aí segue fazendo aquela mesma situação dos últimos dias, tá? Maioria esmagadora apostando na queda, né? Por isso que o Bitcoin tá subindo aí nos últimos dias, tá? O pessoal segue apostando na queda e as baleias seguem jogando o mercado para cima para liquidar o pessoal. Só que uma coisa que me incomoda um pouco aqui é que o Open Interest ele tem caído, tá? O Bitcoin ele tá subindo, só liquidando os vendidos, né? Ele não tá subindo porque tem mais vendidos apostando, tá? O pessoal não tá abrindo novas posições. Então isso aí me dá a sensação de que talvez o movimento ele possa parar em breve. Tainan, você está dizendo que vai cair? Não, estou dizendo que possa parar, tá? Então talvez não tenha muito mais combustível para o Bitcoin continuar subindo, porque ele está pegando toda a liquidez que tem acima. E a gente consegue ver isso com clareza aqui no mapa de calor de 7 dias da Highblock, tá? A gente vê que o Bitcoin já pegou aquela liquidez que estava na região dos 53 mil dólares, tinha bastante liquidez, pegou tudo. Depois na região ali dos 55, 56, pegou tudo e agora tem bastante liquidez ali na região dos 60, 61 mil dólares, que é justamente o alvo daquele pivô de alta que a gente vê no gráfico diário do Bitcoin, que diz que em alguns dias ou semanas a gente pode alcançar os 60, 61 mil dólares, tá? Então a gente vê que a análise gráfica ela está confluindo com a análise de sentimento. A gente tem um pivô de alta ali apontando para cima, dizendo que o mercado pode subir para os 60, 61. A gente tem ali no TRDR mais pessoas apostando na queda do que na alta. Então quer dizer que as baleias podem jogar o mercado para cima, porque geralmente elas fazem o contrário do que a maioria está fazendo. E aqui a gente vê bastante liquidez na região dos 61, 60, até lá no 62 ainda tem um pouquinho de liquidez, tá? Então, meus queridos, o que eu vejo aqui é espaço para o Bitcoin continuar subindo e liquidando pessoas ali, pelo menos até a região dos 61 mil dólares, tá? Então, não tô vendo nada aqui indicando queda. Tá, não, mas e essa liquidez aí abaixo, na região ali dos 50, né? Se a gente olhar aqui os 50, 46, 41, tem bastante liquidez mostrando aqui. Tem um detalhe, pessoal. Esses indicadores de sentimento, eles funcionam muito bem em lateralização. Em tendência, acontece uma coisa, tá? O mercado vai subindo e essa liquidez que mostra aqui abaixo é a de pessoas que estavam apostando na alta. Se essas pessoas estavam apostando na alta e o mercado subiu, isso quer dizer que essas pessoas ganharam. Então, muitas dessas pessoas podem ter fechado suas posições aqui, tá? Então, não quer dizer que tem toda essa liquidez mais aqui abaixo. Então, por isso que eu não confio muito nisso daqui, tá? Por isso que eu vejo aqui mais possibilidade dele buscar a liquidez que está acumulando ali acima do que abaixo, tá? Essa daqui de baixo ela é bem suspeita, bem pouco confiável para a gente ficar contando que o mercado vai ali no 50, 45 buscar essa liquidez. Eu também não posso deixar de atualizar a situação das altcoins que eu venho comentando aqui nos últimos dias, tá? GRT, que é uma das que eu falei aí na segunda-feira, que na segunda, acho que não foi na segunda, né? Que rompeu para cima um topo duplo. Galera, se ela fizer aqui um pullback, tá? Ela rompeu um padrão gráfico aí conhecido como fundo duplo, me desculpe, falei topo duplo, tá? Um padrão de reversão da tendência de baixa para a tendência de alta. O alvo aqui para a GRT, se a gente fizer uma projeção, ele está ali na casa do, vamos ver aqui aproximadamente 90 centavos, tá? Não sei, eu acho que eu fiz a projeção aqui muito exagerada, né? Vou fazer uma projeção mais conservadora aqui. A gente vê alvo aqui para a GRT na região de aproximadamente 71 centavos, tá? Então ela pode mais que dobrar de valor. Então isso aqui pode ser uma operação interessante, mas eu gostaria que ela fizesse uma correção aqui, tá? E ela parece que iniciou essa correção, ela voltar ali na região dos pelo menos 23 centavos, fazer um pullback, aí tem a possibilidade dela dar uma disparada e buscar o alvo ali na região dos 70 centavos, tá? É lógico, galera, que se o Bitcoin despencar aí
se, né, tô falando se, tá? Porque infelizmente a gente não prevê o que vai acontecer, não tem como prever. O dado pode vir na quinta-feira ali ruim para o mercado, pode vir uma inflação acima, tá? É possível. E se isso acontecer, pode ser que a GRT não consiga mais performar se o Bitcoin entrar em um movimento de correção, tá? Eu só estou levantando aqui o risco que existe, a dúvida do mercado nesse momento é como vai vir a inflação. E ela pode atrapalhar essa e outras moedas aí que estão apresentando padrões de alta, tá? Outra moeda aí que também parece estar interessante nesse momento é a OP, galera. A OP segue aí dentro daquele triângulo ascendente, mas não tem mudado nos últimos dias, tá? Ela precisa romper a região ali dos 4 dólares aproximadamente para romper para cima esse triângulo ascendente e buscar o alvo que também é dobrar de valor, tá? Então, se ela conseguir romper isso daqui, meus amigos, se preparem, porque a subida pode ser grande, mas é aquele detalhe, pessoal. Se a inflação vier ruim na quinta-feira e o Bitcoin cair, as altcoins também caem muito mais, tá? Então, tem esse risco. Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, a ADA Cardano, tá na mesma situação, pessoal. Bandeira de alta ali com alvo na região dos 90 centavos, 85 centavos, tá? Segue na mesma situação e o gráfico está indicando que ela deve buscar esse alvo aí nos próximos dias, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de falar é Ethereum, né? Ethereum é a moeda queridinha do mercado de criptomoedas, já bateu o alvo daquele triângulo ascendente que ela fez recentemente e segue em tendência de alta, tá? Ela não tem resistências aí de curto prazo. A Ethereum, galera, ela tá próxima ali do topo histórico, tá? O topo histórico da Ethereum ali na região dos 4.700 dólares, ela já tá em 3.252, tá? Então, não tô vendo nada aqui indicando que a Ethereum vai ser segurada aí por alguma situação do mercado, a não ser que a inflação venha ruim na quinta-feira, tá? Para mim, esse é o maior risco do mercado para essa semana, a inflação, dado do PCI, tá? O núcleo do índice de preço PCI é extremamente relevante nesse momento. Não podemos deixar de falar aqui também da BNB, né? Que é uma moeda que várias pessoas aí sempre estão de olho, BNB, o SDT. E, galera, o que eu vejo aqui é o seguinte, tá? A BNB bateu o alvo daquela flâmula que ela rompeu para cima. Quando bate o alvo, normalmente as pessoas realizam lucro. Então, eu não faria um trade abrindo uma posição de compra agora na BNB, tá? Ela chegou aí não só numa região que era o alvo daquele padrão, como numa região também que já foi suporte e resistência em vários momentos, tá? Essa região dos 400 dólares aqui é um ponto importante. A gente vê como que ela foi uma resistência importante ali no dia 9 de novembro de 2022, né? A BNB bateu exatamente naquele ponto e depois caiu, tá? Então a região dos 400 dólares aí é um ponto chave e difícil de ser superado pela BNB. E por esse vídeo é isso, pessoal. No mais, desejo a todos aí um excelente final de terça-feira, uma excelente quarta-feira que vai ser amanhã, uma excelente semana e bons negócios. Amanhã eu tô de volta aqui para atualizar vocês da situação do mercado. Até mais, tchau!